povo de José de Freitas jamais vai querer viver como uma lixeira, como viveu no passado. O Rafael é governador do Piauí pelo PT. O Lula é governo federal pelo PT. E o Pedro Gomes vai ser prefeito de José de Freitas pelo PT. Olha o tamanho da estrada. Olha o tamanho da estrada para chegar recursos para nossa cidade. Não adianta alguém querer ficar se ligando, principalmente um cara que tem repulsa do nosso governo Lula, do nosso governo Rafael, e para administrar uma cidade, Maciel, não é a mesma coisa que você fazer uma cirurgia. Cibango Quadro nasceu em 29 de dezembro de 1977, na cidade de Guadalupe, Piauí. É filho do saudoso Manuel Pedro de Quadros e Dona Francisca. Cresceu nas periferias de Altos, Campo Maior, e há 26 anos mora no bairro Santa Luzia, em nossa cidade de José de Freitas. E ele é biólogo, técnico em meio ambiente, funcionário público efetivo da Prefeitura Municipal de José de Freitas. É barbeiro, presidente da Associação de Moradores do bairro Santa Luzia e pré-candidato pelo mesmo partido do prefeito Roger Linhares, o progressista. O pré-candidato a vereador Cibango Quadro, seja bem-vindo à edição do Jornal da Comunidade. Os meus cumprimentos inicialmente. O meu boa tarde, Cibango. Boa tarde, Antônio Carlos. Tudo bem? Tudo ok, né? Beleza. Que privilégio estar aqui hoje, 19 de junho de 2024, nessa rádio promissora que é a Comunidade FM aqui da comunidade Carimã. É uma satisfação imensa poder ocupar esse espaço que eu, com certeza, temos em José de Freitas, do alcance da sua rádio. Posso mandar um abraço, né? Fica à vontade. Mandar um abraço aqui para algumas pessoas que disseram que estarão me ouvindo. Seu Antônio Rufino, ali ao lado do pequeno Gabi. Um abraço, Antônio. Sardinha, o seu Cléber, o Cuca, todo mundo conhece o Cuca, né? E demais amigos e vizinhos do bairro Santa Luzia, que carinhosamente eu chamo de periferia. Beleza? Muito bem, pré-candidato a vereador Cibango. Cibango sempre, quando a gente se encontrava na cidade, ou em qualquer momento, em um evento, ele sempre me pedia um espaço, né? De Cibango, a hora, o dia vai chegar. Esse dia chegou, hoje, 19 de junho, inclusive para você falar, né? A gente já falou aqui um pouco, apresentou um pouco da sua história, mas nesse primeiro momento eu queria que você falasse um pouco mais, né, do Cibango, quem é o Cibango Quadro, né? Você que é filho da cidade de Guadalupe, Piauí, morou muito tempo ali no interior de Altos, Campo Maior, e hoje reside em José de Freitas, né? Queria que você pudesse estar falando para os nossos ouvintes, né? Até mesmo porque você percorreu aí vários municípios do Piauí, vários, digo assim, 3, né? Que foi Guadalupe, Altos, Campo Maior, e o quarto é hoje José de Freitas, né? Que levou a você e a sua família a percorrer aí essas cidades que aqui eu citei. Antônio Carlos, é uma satisfação minha poder compartilhar com os seus ouvintes, com os ouvintes de José de Freitas, a minha história. A minha história, ela é muito longa, mas eu posso fazer alguns cortes aqui de resumo. Eu sou Cibango Quadros, Francisco de Souza Carvalho Quadros, né? Esse é o nome mesmo oficial e social. Mas Cibango Quadros é um apelido que o meu pai me colocou com 3 dias de vida, porque antes, eu acho que vocês sabem que tinha uma coisa chamada mijo, né? A criança nascia e o pai bebia
bebida alcoólica e dizer que era o mijo do menino. Então, quando eu nasci, o meu pai foi na maternidade, lá em Guadalupe, não chegou a me ver porque não era permitido. Ficou sabendo, saiu com os amigos e passou 3 dias bebendo esse mijo. Bebendo esse mijo. Com 3 dias ele chegou em casa, abriu assim, meteu a mão na coxina, viu, cara? Ele meteu a mão na coxina aqui, eu tava lá na redinha balançando, né? E ele disse: "O cibambango do papai". E aí, como tinha visita, tinha muita gente, isso pegou. Né? E aí foi levando, eu fui crescendo e aos 7, 8 anos de idade pararam de colocar o cibambango, tiraram um bango e colocaram só cibango. E eu te confesso que quando eu passei para os meus 12, 13 anos, eu fiquei constrangido. Por quê? Porque os colegas passavam, e aí nessa idade você sabe que a gente já olha para as meninas já com um olhar diferente. E aí eles passavam e diziam: "Ah, Chibanca!" Beleza. E quando chamava Chibanca, aí eu fiquei constrangido. Quando eu vim com Mororó, eu resolvi trocar por Souza por conta desse constrangimento. Mas quando eu descobri que isso era uma palavra do nosso povo, de origem africana, do povo Zulu, e que significava reivindicar, então eu resolvi fazer uma homenagem ao meu pai, porque ele merecia, porque eu não sabia, eu era ignorante nesse aspecto, e hoje eu tenho orgulho de ser o Cibango Quadros. Muito bem, pré-candidato Cibango Quadro. Ô Cibango, eu faço a segunda pergunta a você em relação à questão política, né? Você entrou na política freitense, disputou pela primeira vez uma candidatura como vereador de José de Freitas, e eu pergunto para você, por que o Cibango mais uma vez decide, já que você é da periferia, decide colocar o nome mais uma vez como pré-candidato a vereador? Quais são as suas pretensões em defender a população freitense? Antônio Carlos, a minha indignação, ela começou lá quando eu tinha 7, 8 anos de idade, que eu morava em Atos. Porque eu olhava e eu não via aonde eu morava, onde eu vivia, junto com meus amigos, junto com aquelas pessoas que brincavam comigo, eu não via a mesma coisa que eu via mais para o centro da cidade, que era praça, calçamento, aquelas ruas iluminadas e principalmente, Antônio Carlos, TV. Eu assisti TV muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, olhando pela fresta da janela ou da porta. Eu recebi muita porta na cara. Mas por quê? Porque lá onde a gente morava não tinha energia, não tinha rua, não tinha posto de saúde, não tinha escola. E tinha muita gente. Lá em Altos, no bairro Ciana, tinha muita gente. Da mesma forma, era no bairro Santa Rita, em Campo Maior. Para ser bem sincero, lá tinha um senhor que ainda é vivo ainda hoje, ele tem acho que 90 anos, que era o dono da bicicleta do bairro. Era só ele que tinha bicicleta. E na época, Antônio Carlos, eu tinha 12 anos. Era eu que levava as pessoas para o hospital quando necessitavam. Cansei de levar mulheres grávidas, mulheres com criança, à meia-noite, de madrugada. Eu era conhecido lá, Antônio Carlos, como uma ambulância de pedal, cara. Isso com 12 anos. Mas por que é que eu estou colocando hoje? É porque, Antônio Carlos, eu vejo que aonde eu moro hoje, claro que exatamente hoje não está mais como estava quando eu cheguei lá, não é, José de Deus? Em 2004. Mas em 2004, quando eu fui para o Santa Luzia, o Santa Luzia era uma capoeira onde era o lixão. Tu lembra onde era o lixão? Ao lado de Santa Luzia. Tiraram lá do pé do Parque de Vaquejada e jogaram para Santa Luzia. Você sabe por quê, Antônio Carlos? Porque as pessoas que administravam José de Freitas no passado, elas enxergavam esse espaço social como um fundo de quintal depois da cerca, onde você pega tudo quanto é de monturo e fica jogando e antulhando. Então o Santa Luzia era isso, era um monturo aonde a gestão jogava todo o lixo da cidade deles. Eles não enxergavam a gente como pessoas, eles enxergaram a gente como um indigente, nem sei o que. Nós só passamos, Maciel, a ver
o que é dignidade e respeito após a gestão do prefeito Roger. E antes do doutor Ricardo e do Pedro Paulo, eles prepararam o espaço e eu tenho que agradecer a eles. Mas dignidade e respeito a gente só passou a ter no governo do Roger Linhares. E eu quero aqui dizer para você, Antônio Carlos, Ivo e Zé de Deus, que eu tenho certeza absoluta que o povo de José de Freitas jamais vai querer viver como uma lixeira, como viveu no passado. Eu tenho certeza que o nosso Pedro Gomes, uma pessoa decente, um cara honesto, um cara que nunca você viu falar um A do cara. Um cara que tem a formação política desde sua infância, desde sua juventude. Eu tenho certeza absoluta que nós queremos a melhor gestão que o José de Freitas já viu. Melhor ainda do que a gestão do Roger. Por quê? Porque quando você pega um espaço onde você não tem que recuperar nada e só avançar, com certeza o avanço será imenso. E é por isso que eu acredito, eu acho que eu estou até antecipando algumas perguntas suas, é por isso que eu acredito que o Pedro Gomes, uma pessoa que conhece, porque me diz, aonde foi a cidade do Brasil, eu falo do Brasil, qual cidade do Brasil um doutor deu certo em administração? O melhor presidente que o país já teve, quem foi? O metalúrgico. E o melhor prefeito que o José de Freitas já teve até hoje foi um cara que não tem formação acadêmica. E o melhor prefeito que o José de Freitas vai ter é um cara formado na zona rural. É um cara que se formou junto com o povo. Eu fico observando o que está acontecendo na cidade e vejo, Antônio Carlos, que o Pedro, ele está ouvindo as pessoas para fazer com que a administração dele tenha um impacto especial para resolver os problemas das comunidades e dos bairros, principalmente. Nós temos problemas, e muitos ainda. No bairro Santa Luzia, por exemplo, nós temos 18 ruas, Antônio Carlos. 18 ruas. Em 2012, nós não tínhamos uma única rua calçada. Hoje eu tenho orgulho e aqui agradeço de público, Roger, muito obrigado pela atenção que você tem dado ao Santa Luzia por meio de mim. Você já me concedeu um calçamento para a Rua do Postinho. O deputado João de Deus me concedeu antes, que já está lá, a gente pisando sobre ele. Eu consegui tirar, por meio do deputado João de Deus, 70 famílias da lama que tinha na porta da casa, com espaço, Antônio Carlos, da gente chegar a 230 famílias, que eu já contei a família das seis ruas, Antônio Carlos, que a gente vai conseguir calçar, que começou ontem. E começou onde? Começou lá no bairro Deus Me Deu, com uma rua que o deputado João de Deus havia me prometido, com uma visita que a gente ia fazer lá na rua do meu amigo Floriano, a rua Mata Fria, aonde começou, tá lá. Se você for lá agora, os homens estão trabalhando nessa rua. Então eu me sinto orgulhoso de estar conseguindo tantos benefícios para o meu bairro. Reforma de chafariz, o Roger diz, não, a gente vai reformar. A academia está lá, Zé de Deus está aqui. Ele tem um problema que precisa fazer um exercício físico, já está fazendo. Tem uma pracinha da igreja que, se você visse como era a frente da igreja, embrejada. E eu falei para o Roger, ajude. Então eu quero aqui deixar de público. Eu até escolhi falar um pouco mais sobre a gestão do que de mim mesmo, porque eu acho que é preciso a gente reconhecer. É isso, Antônio Carlos. É isso. É gratidão, cara. É gratidão. E fé que o povo de José de Freitas, assim como o pessoal do Santa Luzia, que o pessoal do Santa Luzia, 80%, cara, tá com o Roger. E isso, eu acho que pode ser atribuído ao trabalho que eu tenho buscado de
limpar as ruas. Eu sei que tem muita rua ainda precisando, mas o inverno foi grande, a gente limpou várias, mas vai crescendo. Eu sei que tem esse problema e eu vou resolver esse problema. Eu sei que falta ruas que precisam de iluminação, mas a gente vai resolver. Agora, sábado, eu tenho uma reunião com o pessoal lá do bairro para a gente resolver a questão de uns postes que está faltando com a Equatorial. Eu vou atrás, porque o importante, Antônio Carlos, é servir, viu, Zé Deus? É servir. Agora, não compare. Servir é uma coisa, servir é você resolver as necessidades das pessoas, que é diferente, muito diferente de ser escravo, de fazer o que as pessoas querem. Eu não faço o que as pessoas querem, eu procuro fazer o que as pessoas precisam no meu bairro. É isso. Por quê? Porque quando você precisa, Zé de Deus e Maciel, quando você precisa, é coletivo. Quando você quer, é pessoal. Eu quero. Imagina, quando você vai para a cama querendo dormir, você fica rolando para um lado para o outro. Quando você vai para a cama precisando dormir, você bate e dorme. É diferente. E é por isso que eu acredito muito que o bairro Santa Luzia, em peso, vai acompanhar a nossa casa. Sibano, como você falou que você poderia já estar antecipando uma das perguntas, você citou agora há pouco aqui em nome de 3 pessoas, né? Citou aí o nome do João de Deus, do próprio Pedro Gomes e do ex-prefeito Pedro Paulo, né? Isso. Ontem Pedro Paulo recebeu o Pedro Gomes como pré-candidato na residência dele. Acho que deu para as pessoas aí na rede social ouvir que Pedro Paulo deixou o recado lá dele, que na infância, na adolescência de Pedro Gomes, lá na povoado Ema, era laredas, né? Que hoje isso não existe mais. As pessoas não acreditavam nesse projeto do asfalto de José de Freitas até o povoado Ema. E hoje a Ema tem asfalto que beneficia essa grande região. Antônio Carlos, para início de conversa, em 2022, eu tenho vídeo gravado, eu tenho foto. O Pedro Gomes já era, para mim, a pessoa ideal para gerenciar as de Freitas com o apoio do Roger. Para começar. E para não fazer injustiça, eu quero aqui também falar em nome do nosso deputado Merlong Solano, que também tem me ajudado muito e me garantiu que nos próximos anos a possibilidade da gente trazer uma quadra igual àquela quadra que tem lá no Matadouro é muito grande através dessa articulação. Então eu quero deixar isso bem colocado. E completar sobre o que o Antônio Carlos falou sobre o Pedro. O Pedro é um cara altamente capacitado. Sabe por quê, Antônio Carlos? Porque ele não vai fazer cirurgia. E para administrar uma cidade, Maciel, não é a mesma coisa que você fazer uma cirurgia. Você sabe quem é o melhor advogado? O melhor advogado não é aquele que sabe mais as leis. O melhor advogado é aquele que tem um melhor relacionamento e conhecimento das causas, igual o Pedro. O Pedro, ele tem o conhecimento das causas do município. O Pedro tem uma formação, Antônio Carlos, de 12 anos de vereança. Ele tem a experiência de 8 anos, 6 anos, 4 anos de secretário de infraestrutura. O Pedro conhece os problemas, conhece o município, conhece as realidades do nosso município, das pessoas, e mais importante, o Pedro conhece os caminhos, as portas. O governo federal está com a gente. O governo estadual do Rafael Fonteles está com a gente, quer queira ou quer não. O Rafael é governador do Piauí pelo PT. O Lula é governo federal pelo PT. E o Pedro Gomes vai ser prefeito de José de Freitas pelo PT. Olha o tamanho da estrada. Olha o tamanho da estrada para chegar recursos para a nossa cidade.
Não adianta alguém querer ficar se ligando, principalmente um cara que tem repulsa do nosso governo Lula, do nosso governo Rafael. É inadmissível que, diante do que nós temos na cidade, o tamanho do avanço que o José de Freitas já teve, não dá para parar, não dá para voltar para aquele tempo onde as pessoas, para ganhar uma cesta, uma pessoa para ganhar um patrocínio para uma missa, tinha que se ajoelhar. Acabou isso. Então, para finalizar aqui, que eu estou vendo lá que já está finalizando, Antônio Carlos, eu quero só antes de você finalizar aí, o Alan Almeida, ele diz... Meu presidente. Eu mando um abraço... Manda um abraço para esse grande guerreiro, né, o Cibano. Muito obrigado, Alan. O abraço é para você que merece. Ô, Cibano, a nossa última pergunta, e para as suas considerações finais, o Cibano Quadro, né, já foi citado em alguma enquete ou alguma pesquisa? Se foi citado, é isso? E fique à vontade então aí para você fazer as suas considerações finais, né, ou mencionar aí para os ouvintes se foi citado ou não. Sim, eu já fui citado 2 vezes que eu sei. E 2 pessoas me colocaram, olha, tu foi citado em pesquisa tal e pesquisa tal. Mas parece que o Cibango está, ainda que humilde, ainda que sem um capital financeiro elevado, ainda que sem tantas outras benesses que as pessoas aí têm. Parece que há um medo de divulgar o nome do Cibango. Parece. Mas enfim, não é disso que eu quero falar. Viu, Antônio Carlos? Para finalizar, eu quero só reforçar aqui, viu, Zé Deus, que... O Cibano também, quem manda mensagem aqui é o Pereira Neto. Tá? O meu amigo Pereira Neto, a pessoa que eu gosto, me conhece desde quando eu vim para Zé de Freitas. Ele disse, desejando para você sucesso nessa empreitada, dizendo que está junto com você. Beleza, um abraço Pereira, um abraço. Você sabe, você me conhece, você sabe como foi que eu cheguei, qual foi a minha história na segurança. Muito obrigado, viu, meu irmão? Muito obrigado, você sabe que eu amo você de paixão mesmo. Valeu, meu irmão. Agora, para finalizar, né, porque eu não quero também passar isso. Olha, Antônio Carlos, eu quero falar diretamente para você e para as pessoas de Freitas. A política é o meio, José de Deus, é o maior meio de classificação dos líderes. Infelizmente, o cidadão freitense não vê isso. Por quê? Porque as pessoas que detêm o poder financeiro, detêm o poder da hierarquia política da cidade, se envaidece o status social natural e digno do cargo de ser um representante popular e corrompe o sistema eleitoral, corrompe o sistema de classificação e, infelizmente, impede dos verdadeiros líderes assumir as suas posições e, assim, impedem que a sociedade avance socialmente, economicamente e culturalmente. Infelizmente. O que é que eu tenho a dizer como última colocação? Se a população de José de Freitas quiser avançar, é necessário que se junte àquelas pessoas que realmente têm propostas viáveis, verídicas e que têm inteligência, coragem e determinação para fazer o que você precisa, que é ruas limpas, iluminadas, calçadas, com segurança e um bem-estar social de moradia e de educação. É isso. Amo todos vocês, um abraço e não esqueça, é você quem decide, é você que pode mudar essa realidade. Um abraço. Valeu, Cibano Quadro, obrigado pela participação, boa sorte para você nessa sua empreitada como pré-candidato a vereador de José de Freitas. Eu agradeço imensamente a você
à Rádio Comunidade FM, ao povo aqui do Carimã, que são altamente receptíveis, e um alôzinho aqui pro Toca, que eu vou lá tomar uma água agora. Viu, Toca? Um abraço, tô chegando aí pra tomar uma aguinha aí, e quem sabe até comer uma galinhazinha lá, né? Isso aí, boa tarde aí. E um abraço aqui a quem tá me acompanhando, meu amigo José de Deus. Interessante, José de Deus, ele abriu mão da candidatura dele para apoiar o Cibã no bairro Santa Luzia, coisa que eu admiro muito, cara, foi de uma humildade assim sem tamanho. Maciel que está acompanhando, o Ivo, a dona Lúcia, minha esposa Jaqueline, enfim, todos, né? Um abraço, São Carlos, cara, você é gigante, cara. Valeu. Obrigado. Vamos. A gente traz aqui um bloco de apoio cultural e na sequência a gente volta com o Jornal da Comunidade, trazendo as informações do estado do Piauí. Valeu, muito obrigado. Mas fala para nós aqui um pouquinho. Sim. Liga lá.